Você que convive com diabetes, você que é pai, mãe, cuidador, você que é paciente, você já teve uma sensação de que essa condição traz tantos sentimentos, uma avalanche de sentimentos que normalmente não são sentimentos bons de se sentir, de se ter, de se experienciar? Provavelmente sim. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. É preciso falar sobre seus sentimentos. Aqui é a doutora Tassiana Maia, endocrinologista e idealizadora do Diabetes Sem Curvas. Então vou começar contando para vocês uma história. Certo dia lá no meu consultório chegou uma mãe desesperada, que a criança acabou de ser diagnosticada com diabetes e não sabe o que fazer. Aquela criança que era toda animada, começando a ficar mais desanimadinha e tudo. E essa criança, ela já estava quase que numa cetoacidose leve. E, bom, para onde que se vai quando você tem uma criança com diabetes? Você vai no pediatra, o pediatra foi, pediu, fez o exame, viu que a criança realmente estava com diabetes e, ó, mandou pro pronto-socorro. E aí que foi muito engraçado. Hoje a gente pode rir sobre isso, né? Na época foi desesperador, porque essa mãe procurou um hospital, um pronto-socorro, onde existia pediatras atendendo, com essa criança que tinha diabetes. E simplesmente a pediatra que estava de plantão, né? Ela disse para essa mãe que ali não era lugar para uma criança com essa doença. Que é para ela ir embora e procurar outro lugar que atendesse uma criança com diabetes. E simplesmente a mãe foi escorraçada do pronto-socorro com a sua criança muito mal. Isso já faz 4 anos e essa criança tá super bem. Bom, então imagina, né, sentimentos que esses pais tiveram. E aí vem, né, vem a negação, vem a tristeza, os pais normalmente choram muito, vem a decepção de porquê, a questionamento de por que isso aconteceu com eles, com a criança deles. Vem a raiva, né? Às vezes vem a revolta, muitos revoltam. Primeiro que a gente revolta é com quem? Com quem mais ama a gente. Quem mais ama a gente? Deus. Então muitas vezes eu já vi pessoas se revoltarem com Deus por aquela situação. Todos esses sentimentos, raiva, tristeza, angústia, depressão, revolta, são muitos sentimentos, né? Muitos sentimentos. Pacientes que são adultos, né? Já tive paciente também que eu atendi no consultório, ninguém queria atender, e aí a gente vai dar um encaixe, faz uma coisa, era uma pessoa que não tinha diabetes e começou a ficar muito ruim, só que homem, né? Principalmente, acha que não, que é forte, que é poderoso. E foi continuar trabalhando, e começava a beber suco. E era um diagnóstico de diabetes, que era um diabetes provavelmente tipo 2, que estava num estado de tanta intoxicação pela glicose alta, que a gente chama de glicotoxicidade, que fez uma cetoacidose diabética, né? E esse paciente foi ao consultório, a gente fez um primeiro atendimento. Fiquei com medo de falar com ele, que ele tava com cetoacidose. E depois ele falou pra mim, doutora, você não me contou que eu tava quase entrando em coma, né? E existe isso também, existe um sentimento assim de que, puxa, eu tive tão próximo, quem sabe até da morte, né? E eu não sabia disso. Então existe um sentimento também de impotência, principalmente nos pacientes adultos. O que eu fiz? E de culpa, né? O que eu fiz para chegar aqui? E como que vai ser minha vida a partir daqui? Então são sentimentos também de insegurança, de dúvida do que vai acontecer daqui para frente. E isso, né, continua, porque é uma doença crônica. É uma doença que você vai ter que lidar pro resto da sua vida. É uma doença que o seu filho vai ter que lidar. E enquanto você tá ali na segurança do seu médico, na segurança do seu hospital, do seu pronto-socorro, não tá bem, mas tá. Tá ruim, mas tá bom, né? Mas um dia essa criança vai ter que ir pra escola, essa criança vai ter a festa do pijama, esse cara vai ter que ir pro seu trabalho, vai ter que se organizar, né?
E os dias que ele saía com um amigo no bar para beber cerveja, quem sabe ele não vai poder mais, né? Então é uma nova vida, é uma vida, é um renascimento, vamos dizer assim, né? A gente tenta, né, os pesquisadores, tantas coisas hoje, tecnologias, tipos de alimentação que você pode seguir, estratégias alimentares, que eu não posso dizer que é uma, duas ou três que existem, são muitas, né? E existe muito estudo, muito trabalho duro em pesquisa sobre isso. Mas a gente ainda não tem cura dessa doença, dessa condição, né? E é uma condição crônica, e viver e conviver com condições crônicas não é fácil, não. É muito difícil, né? Mas vamos lá, porque o sol brilha, o dia, a vida continua, né? Você tem que continuar a andar, você tem que continuar a caminhar. E isso sim, a gente vai ter que tentar fazer isso de uma nova forma, se reinventando. Existe uma condição, existe um problema, né? E esse problema, ele não pode simplesmente ser apagado. Não é uma pneumonia, não é uma dor de garganta, é um diabetes, né? E eu li sobre um estudo que foi feito em 2016, onde eles entrevistaram uma série de pacientes e usaram uma série de questionários validados para entender sobre os sentimentos e o diabetes, né? Eles viram que as pessoas, elas por ordem, assim, mais ou menos de frequência, né? Existe uma angústia muito grande em relação à medicação diária. Os pacientes com tipo 2, muitas vezes, eles não precisam de insulina, mas, contudo, eles precisam de N medicações, e não só para o diabetes. E aí existe um desgaste financeiro, um desgaste físico também, né? Um desgaste emocional, que todas as vezes que você pega aquele tanto de comprimido na sua mão, o que você pensa sobre isso? O que aqueles comprimidos representam? Representam a sua falha? Representam a sua culpa? Representam um atestado de incapacidade, de proibição, de não autonomia diante das suas escolhas, ou seja, de qualquer escolha que você possa fazer? Você pode fazer qualquer escolha, né? Mas você sabe que se você não tomar um remédio, se você não se cuidar, você sabe muito bem das consequências do diabetes. E esse sentimento de não ter essa autonomia mais, de não ser dono de si mesmo, né? De ter que ter um médico para te falar o que você pode, o que você não pode, quando que você pode, quando que você não pode, é muito difícil de lidar. Então, uma das principais dificuldades de se lidar é lidar com as medicações. Mas nesse trabalho, eles viram que, principalmente, quem mais sofria eram as pacientes ou as pessoas que conviviam, que cuidavam do diabetes do tipo 1, por conta das injeções. Então, assim, ainda, a maior angústia que existe é em relação à necessidade de ter que se furar, né? De ter que furar, ou se furar, ou furar o seu ente tão querido. Isso não é fácil, né? Eu costumo dizer assim para os meus pacientes: por que você tem tanto medo de agulha? Aposto que a sua mãe falava que se você não se comportasse, eu ia te levar no médico para te dar uma injeção. Então, mães, por favor, não falem isso para os seus filhos, tá? As mães que têm crianças com diabetes já sabem disso. Mas outras mães que estão aqui nos vendo, não usem esse artifício. Nós médicos somos legais, nós não somos ruins, tá? Nós somos muito bons, aliás. Mas pensa, que invasão é essa, né? O que significa uma injeção? É você ter uma invasão no seu corpo, você ter que aplicar uma coisa estranha, né? Algo que vem lá de fora, dentro de você, né? E esse dentro de você não é fácil. E existe a dor, né? Já tem uma dor sentimental muito grande. E aí existe a dor física, que eu vou confessar para vocês. A agulha, ela é tão pequena, né? Hoje a gente tem agulhas tão pequenas, tem diâmetros tão pequenininhos, né? A gente tem tanta tecnologia que eu, que não tenho diabetes,
mas que trabalho com as pessoas diabéticas, eu posso dizer assim, que dor, não tem. Não tem. Alguns tipos de insulina têm dor. Por exemplo, a Lantus, que ela tem um pH um pouquinho mais ácido, pode dar mais dor. Ou a insulina que está mais gelada pode dar mais dor. Mas é uma dor menor do que a picada realmente de uma formiga, que é o que a gente sempre fala para as crianças, né? Mas o que ela representa? Ela representa uma dor muito grande, uma dor profunda, uma dor de dentro do seu ser, né? Uma dor de perda. Não só da autonomia, como nos pacientes que têm diabetes tipo 2 e que tem que tomar várias medicações, mas uma perda até, quem sabe, assim, da sua intimidade, da sua barreira, né? Você tem que quebrar a barreira da sua pele para você aplicar aquela insulina. Então, pai, mamãe, cuidador, que tem que várias vezes por dia aplicar e vencer essa barreira, imaginando uma dor que o filho está sentindo, mas certamente essa dor é muito maior no coração de quem está aplicando, né? E também o paciente, mesmo que seja diabético tipo 1, que já tem autonomia, um adolescente, um adulto jovem, até um idoso, não importa a idade. Os sentimentos, eles são bem parecidos. Eles são bem compartilhados. Bom, outra dificuldade muito grande que esses pacientes tiveram, né? Que fez com que eles tivessem essa angústia do diabetes é o comer e o não comer, né? Essa coisa contraditória entre o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Então, mais uma vez, muitas vezes o ser humano ele não pensa no que ele pode, ele não pensa no que ele tem de bom, mas ele reforça muito o que ele tem de ruim. Isso é coisa lá da pré-história. A gente teve que ser assim para poder sobreviver e para poder estar aqui. Mas hoje, né? Hoje isso nos faz mal. E essa questão do poder e não poder, do alimento proibido, de algo proibido, nosso cérebro entende que se é proibido, puxa, deve ser bom. Então não é incomum eu ver paciente me dizendo assim, doutora, eu não gostava de doce. Depois que eu tive diabetes, agora eu quero doce toda hora, eu tenho compulsão por doce. É um sentimento de impotência, né? Um sentimento também de falta de autonomia. E é uma tristeza. E muitas vezes é uma raiva. Por que todo mundo pode e eu não posso? E também esse sentimento, né, ruim, essa angústia de comer, não comer, acaba refletindo no social, na sociedade. Porque se você tem um filho que tem diabetes e você deixa ele ir no aniversário, na festinha de aniversário, e comer um brigadeiro, 5 salgadinhos, porque você sabe que ele vai brincar e ele vai gastar energia, e você sabe contar carboidrato, e você sabe aplicar insulina antes, os olhares de reprovação, não precisa se falar nada, mas tem sempre a tia que fala, não, você dá isso, você dá doce pro seu filho que tem diabetes, foi por isso que ele se tornou diabético, né? E vem a culpa. Então tá vendo que os sentimentos, eles vêm, eles voltam, eles vêm, eles voltam em várias das situações. Outra coisa é aquela necessidade, aquela obrigação de você ter que fazer o exercício físico. Porque te disseram o seguinte, que cuidar do diabetes é muito fácil. É só você comer direito, comer saudável e fazer atividade física. Pronto, tá tudo certo. E não é bem assim, né? Tá tudo certo. Se você comer bem, fizer sua atividade física, aplicar sua insulina, tomar sua medicação, ir ao médico, contar seus carboidratos, fazer aplicações de insulina várias vezes ao dia. Medir o seu dedo várias vezes ao dia. Também, se durante o período de doença, você souber tudo, como que você faz, por que a sua glicemia do seu filho, a sua tá caindo demais, se tá doente, ou por que tá subindo demais. E também, se você não ficar muito triste ou muito feliz, se você não tiver um TCC para entregar, se seu filho não tiver uma prova, uma semana de prova, puxa, tá tudo bem. Então, não é muito bem assim. Não é só alimentar bem e fazer atividade física. É fazer escolhas. Escolhas o tempo todo, né? O tempo todo. Assim como na vida. Na vida, a gente tem que fazer escolhas o tempo todo. E não é fácil fazer escolhas, porque se você escolhe A, você certamente está perdendo
aquilo que B pode te oferecer. Mas se você escolhe B, você está perdendo aquilo que A pode te oferecer, não é? Então, se você escolhe a escola A, a faculdade A, o emprego A, como seria se você tivesse escolhido o emprego B, a escola B, o médico B? Não dá para saber. No diabetes a gente sabe que se você faz más escolhas, você vai ter provavelmente maus resultados. Mas também você teve melhores sentimentos, você foi mais feliz, você ficou melhor? Não sei. Talvez de forma efêmera, né? Talvez por um tempo, mas certamente não vai ser por o tempo todo. Agora, você ter que fazer escolhas o tempo todo. Nossa, tá 300, 400, eu vou aplicar 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, o dia que eu apliquei 2 na minha criança, ela fez hipo. Mas no dia que eu apliquei 1, ficou alto demais, o que eu vou fazer? Ah, vou aplicar 1 e vou botar ela para fazer exercício. Tem gente que usa as suas próprias estratégias, né? Costumo dizer que ninguém conhece melhor do diabetes seu do que você mesmo. Mas não é fácil, né? Eu, por exemplo, escolhi ser endocrinologista porque quando eu tinha que fazer plantão no pronto-socorro, eu me acabava. Eu não conseguia fazer escolhas o tempo todo. Eu não fui feita para fazer aquelas escolhas o tempo todo entre vida e morte, entre o certo e o errado. Aquela exposição entre você dar o remédio A, mas o remédio B, quem sabe seria melhor. Será que você fez a melhor escolha para o seu paciente? Então, eu não consegui lidar com isso. Por isso, um dos motivos que eu escolhi a profissão de endocrinologista, né? Escolhi a especialidade de endocrinologia. Eu posso pensar, eu posso refletir, né? Eu posso fazer tentativas e erros. E o diabetes é assim, tentativas e erros. Não existe uma fórmula mágica. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica. Bom, então a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem vários sentimentos envolvidos. O que fazer então? Como fazer? Me ensina, doutora, por favor. Então eu vou contar para vocês uma dificuldade da minha vida, uma dificuldade que eu tenho com uma doença e que eu tive com uma doença crônica que eu tenho, que não é diabetes, mas que eu tive que dar um jeito. Eu tive que melhorar de alguma forma, porque daquele jeito eu ia levando com a barriga, assim como também me identifico com os pacientes com diabetes, que às vezes vão levando com a barriga, né? Eu costumo falar, você tá levando seu diabetes com a barriga. Mas chega uma hora que não dá mais para levar com a barriga, que as coisas podem se tornar irreversíveis. Então, como fazer? Como lidar com esses sentimentos todos para que eu possa cuidar melhor de mim, mesmo sendo um cuidador? Aqui nós estamos falando com as pessoas que convivem com diabetes, não só que vivem com diabetes. Como que eu posso fazer melhor para mim, para as pessoas que estão envolvidas com toda essa situação? E como que eu posso fazer melhor para que eu fique melhor com essa condição? Para que eu viva melhor e eu consiga me sentir melhor? Então, você tem que fazer algumas coisas que são muito importantes para preparar o terreno. Sabe um terreno que você vai plantar e que você tem que preparar ele? A primeira coisa é perguntar a si mesmo qual que é o seu desejo. O que você quer para você? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa muito amada da minha família, ela teve um infarto há muitos anos atrás, tinha que modificar o estilo de vida dela, modificar a alimentação dela para que ela vivesse mais tempo. Eu ficava muito no pé dela. Não, olha, tá comendo muito coisa gordurosa, olha, tá comendo muito errado, olha, tem que emagrecer. Nossa, como você come isso? Blá, blá, blá. Na tentativa de ajudar, como diz o outro, né? Se o conselho fosse bom, eu vendia. Tá, eu sou uma vendedora de conselhos. Eu sou uma médica, mas essa pessoa um dia me falou assim, olha, Tassi, eu prefiro comer o que eu quero e viver menos tempo do que não comer o que eu quero, ter minhas privações e viver mais tempo.
Bom, depois que essa pessoa me disse isso, eu maneirei bastante, muito mesmo, em relação à minha cobrança a ela. E ao meu ver de médica não é a melhor escolha, mas ao ver dela, de pessoa, ser humano, na situação dela, na visão de vida dela, foi a melhor escolha. Então, primeiro você tem que traçar o seu objetivo. O que que você quer, tá? Se você é pai e mãe, você quer permitir que o seu filho coma do jeito que quer, aplique menos vezes a insulina, omita doses de insulina, para o bem-estar dele agora, né? Sabendo que provavelmente isso não vai fazer bem para ele ao longo do tempo, ao longo dos anos, e a gente pode conversar sobre isso em outra situação. Ou você quer estar lá, velhinho, com seus netinhos, vendo seu filho ou sua filha mesmo, tendo diabetes, ter conseguido chegar lá. E tá bem de saúde. E tá com uma qualidade de vida. Apesar das privações que ele teve, apesar de toda a luta que vocês tiveram até agora. Então você tem que traçar o que você quer. Porque os passos, as suas metas, elas vão condizer com o que você quer. Não adianta você querer uma coisa e fazer outra, certo? Você quer o quê? Você que tem diabetes, você quer estar viajando daqui, você é jovem, você tem 20 anos, você quer com 30 anos tá viajando o mundo, tá fazendo um doutorado fora, sei lá, tá com sua família, você é menina, mulher, você quer estar com sua família, você quer ter uma gravidez saudável, não sei, você quer tá aposentado com os seus netos e você poder viajar com eles, você poder brincar com eles, você tem energia para isso. Você que tem seus filhos e você tem diabetes, você quer estar com seus filhos o maior tempo possível, né? Você não quer morrer antes, você não quer ter um infarto antes, você não quer ter um AVC antes. Trace o seu objetivo. E esse objetivo é só seu, não é meu. Você decide ele. Eu não consigo decidir ele, né? Ok, então nós estamos preparando o terreno. Primeiro, a gente traçou o nosso objetivo. Então, primeira etapa que tem que ser cumprida. Pensar tudo o que aconteceu até agora, em todos os sentimentos que você se permitiu e aqueles que você não se permitiu sentir. O que você teve? O que aconteceu? Cada fase do que você viveu até agora, desde o diagnóstico, desde o dia a dia. Quais são os sentimentos que você teve? Você teve raiva, você teve revolta, você teve tristeza, você teve desânimo, você teve vontade de desistir. Você se sentiu a pior das pessoas, pior do pai, da mãe. Nomeie eles, nomeie cada um deles. Você sentiu raiva da sua criança, raiva de você mesmo? Na hora que não estava dando certo para aplicar insulina, para dar o remédio, você sentiu raiva até do seu médico, porque ele te falou alguma coisa que você não gostou? Todos esses sentimentos, você vai nomear eles. E você vai lembrar de quando você o sentiu e vai identificar o porquê que você sentiu. E aí é engraçado que foi só depois que eu tive doente, que eu tive a minha doença, que eu tive a depressão, que eu comecei a modificar com os meus filhos. Então, por exemplo, a minha filha mais velha não podia chorar. Porque se ela chorasse, eu e o pai dela falavam, para de chorar, para de chorar, para de chorar. Você, por exemplo, deve ter passado por isso, né? Tipo, seu filho cai e eu falava, não chora, não precisa chorar, não foi nada, tá tudo bem, tá tudo certo. E não tava tudo bem, tava doendo. Tinha dor, tinha tristeza, tinha frustração. Por que eu caí? Como assim, né? E hoje eu entendo que não existem sentimentos permitidos e sentimentos que não são permitidos. E não sou eu que entendo por experiência própria, por estudo, por reflexão, por leitura, por tudo que tem na ciência hoje. Então a ciência mostra que é importante você entender os sentimentos e nomear esses sentimentos e se permitir a ter esses sentimentos. Não há nada de errado em ter sentimentos ruins. Ok, nomeia todos os sentimentos e sinta todos eles, sinta. Eu tenho uma amiga, só que ela virou uma estrela maravilhosa, que tinha câncer. E ela falou pra mim, olha, o dia que eu fui no psicólogo, o psicólogo pegou, e nessa época eu não entendia nada de sentimentos, então eu não entendi muito bem esse psicólogo. Pegou, falou pra eu pegar meu câncer
e olhar meu câncer e brigar com meu câncer. Brigar com ele, falar tudo que eu tinha para falar com ele. Foi uma forma que o psicólogo dela fez para que ela conseguisse expressar os sentimentos dela, né? Pode fazer isso com seu diabetes. Pega ele e fala tudo que você sempre quis falar. Sinta tudo que você sempre sentiu, mas às vezes não se permitiu sentir. Ou tudo que você sentiu de verdade. Fala com ele. Fala a si mesmo. Conta para si mesmo. Conseguiu nomear os sentimentos? Conseguiu entender porquê desses sentimentos? Beleza, estamos no caminho certo. Primeira etapa cumprida. Segunda meta, se perdoar. Se perdoar pela sua imperfeição. Se perdoar por você ter diabetes, por seu filho ter diabetes. Ninguém, eu posso te dizer, no caso do diabetes tipo 1, ninguém foi culpado. Não foi porque você deu aquele doce naquele dia. Não foi porque você deu doce demais. Não foi porque você traumatizou ele porque você teve um segundo filho e ele estava com ciúme. Não foi porque você estava muito agarrado no seu trabalho e não deu atenção demais. Você viajava muito. Ninguém deu doce demais. Ninguém comeu doce demais. Ninguém traumatizou ninguém. O diabetes tipo 1 é algo que acontece, que nem nós, que somos médicos, e nem os cientistas entendem exatamente qual que é o gatilho, por que que acontece. Essas doenças que são autoimunes, elas acontecem porque a pessoa já tinha uma tendência intrínseca, algo intrínseco dela. Juntou esse algo intrínseco dela com algo do ambiente, que a gente não sabe o que é. E aconteceu. Então, se tivesse o ambiente sozinho, tivesse a tendência genética sozinha, se eles não tivessem se encontrado, não teria acontecido. E as coisas simplesmente acontecem. E ponto, tá? E você não pode mudar isso. O que aconteceu, aconteceu, tá no passado. Eu já li uma coisa legal assim, que só existe um dia para você mudar alguma coisa, para você fazer, para você acontecer. E esse dia é hoje, porque ontem já passou e amanhã a gente nem sabe o que vai vir. Então, se você tem diabetes tipo 1, é cuidador, pai, mãe, cuidador de quem tem diabetes tipo 1, se perdoe. Não tem nada, zero, que você poderia fazer diferente para que esse diagnóstico não acontecesse. Pode se perdoar tranquilamente. Se você tem diabetes tipo 2, eu não vou falar em culpa, porque culpa é muito pesado. Então eu quero que você também se perdoe. Mas quem tem diabetes tipo 2, geralmente tem já uma série de genes que são passados de pais para filhos. Se tem algum culpado, não é você. Foram seus genes que se juntaram e que te deram essa tendência. Só que você é uma criatura com uma vantagem biológica. O seu corpo, ele consegue viver com muito pouco. Então você, por exemplo, se ao invés de coronavírus, na verdade a gente ter uma geleira no mundo inteiro, de um dia para o outro, e tiver escassez de alimentos, você que vai sobreviver, ou que tem maiores chances de sobreviver, como aquela criatura que faz tudo o que você faz, mas não tem diabetes, mas não tem obesidade, mas não tem síndrome metabólica. Então, essa vantagem biológica, né, que levou você e seus ancestrais a terem maior capacidade de sobrevivência, hoje pode te fazer mal, te trazer doença. Por quê? Porque a gente não tem escassez, a gente tem muito, né? Então, acaba que o que era vantagem virou desvantagem. Você começa a produzir muita gordura, principalmente abdominal, e você começa a forçar seu corpo demais, com algumas más escolhas que você fez, e tá aí o diabetes. E aí, se perdoe. Se perdoe, você fez más escolhas, mas eu quero saber, não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, se é uma, se é duas, se é 10, se é 100, se é 1000, não sei. Mas, de todas as pessoas que estão me ouvindo falar aqui,
Quem nunca fez más escolhas em relação a hábitos de vida, em relação a alimentos, em relação a bebidas, atire a primeira pedra, né? Então, você precisa se perdoar. E aí, uma das coisas que me ajudaram muito, assim, que caiu na minha mão. Pessoal, vou ter que continuar aqui, porque acabou a bateria do meu celular e eu não quero parar. E aí eu tava contando que caiu nas minhas mãos uma palestra do TED Talks de uma pesquisadora chamada Brené Brown. E a Brené Brown, ela escreveu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Meu Deus, como esse livro me ajudou. Me ajudou a entender que você ser vulnerável é apenas uma questão de aceitar ou não aceitar que você tem as suas vulnerabilidades e que você tem as suas dificuldades. Porque você sendo ser humano, não tem como você não ser vulnerável. Não tem como você não ter uma dificuldade em X, Y, Z. Não tem como você saber tudo de tudo e poder tudo e ser 100% em tudo. Não tem jeito, né? E que a felicidade e a satisfação do ser humano tem relação com a aceitação ou não dessa vulnerabilidade. Quando você aceita que você pode ser incapaz, que você pode não conseguir 100%, que tá tudo bem, é o que você pode. Faça o que você pode. Dê conta do que você dá conta, né? E esse mundo de hoje, ele nos suga muito. A gente tem que ser tudo, porque nas redes sociais todo mundo é tudo. Todo mundo tem tudo. O filho do outro sempre é melhor, o pai do outro sempre é melhor, né? O outro sempre consegue controlar melhor o seu diabetes. Eu acho engraçado. Quando eu vou em congressos, é tão engraçado, porque são muito bons palestrantes, né? Tem muita gente boa aqui no Brasil. Mas eu falo, gente, o que eles conseguem com os pacientes deles, eu não consigo com os meus, porque eles mostram assim, uns gráficos todos bagunçados, um diabetes todo descompensado, aí foi lá no consultório e arrumou tudo. E ficou tudo bom, tudo um platô. E, na verdade, quando você sente que você é vulnerável, você pensa, gente, eu faço o que eu consigo, ele faz o que ele consegue. E muito provavelmente ele também é vulnerável. Ele traz os casos que deram certo. Entre um caso que deu certo, milhões de outros que não deram certo, né? Então, se perdoe. Não se culpe. Tira essa culpa das suas costas. Tira ela. Essa cruz você não tem que carregar. Não quer dizer que você não possa ir para a próxima etapa. Então, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é agir. Chama ação. Faça a sua transformação. Bom, você tá maduro, você tá preparado. Você tá igual uma fruta madura, sabe? Você tá preparado. E agora, você tem que agir. Aquela fruta que tá lá na árvore, que tava verde, que amadureceu, agora ela tá pronta. Ela tá pronta para fazer o seu papel. E assim, a partir do momento que você conseguir, né? Que isso é um processo, isso não é de uma hora para outra, isso não é agora, quando terminar esse vídeo, tá tudo certo. Mas haja, faça, aconteça. E lembra que eu falei, o dia para acontecer é hoje, não é o ontem, nem o amanhã. Não fica também muito procurando formas ideais, tipo, nossa, quando eu puder ir no médico endócrino que é particular, porque esses médicos que não são particular são muito ruins, o dia que eu conseguir ir naquela médica que é particular, que é boa demais, eu vou conseguir. Não pensa assim. Você tem que lutar com as armas que você tem. Eu não sei quais armas que você tem. Eu acho que aqui muita gente está me ouvindo, né? Você tem que lutar com a insulina que você tem. Não é? Claro, temos vários tipos de insulina, assunto para outra vez. Temos muitos assuntos. Mas tem insulinas melhores, insulinas piores, depende da pessoa. Mas trabalhe com a insulina que você tem, com a comida que você tem, com a capacidade de exercitar que você tem, com o tênis velho que você tem, né?
com o psicólogo que você tem, de repente esse psicólogo é alguém, um amigo, alguém que possa te ouvir. Você precisa ser ouvido. Principalmente isso, o ser humano precisa ser escutado. Tem alguém para escutar, fala para as paredes, fala para si mesmo, fala para o seu espelho. Mas faça acontecer. Mesmo que não seja perfeito. Feito é melhor que perfeito. Se eu tivesse esperado para fazer esse vídeo aqui em condições ideais, eu não teria feito. E eu acho que eu consegui ajudar muitas pessoas com ele. Aliás, foi uma catarse para mim, que eu consegui reviver tudo e conseguir uma energia maior aqui. Espero estar passando essa energia para vocês. E o que acontece? Exercitar, rezar, fazer um caderninho de planejamento, anotar suas destrochiques, levar suas glicemias capilares, levar suas glicemias anotadas para o seu médico, mentir menos para o seu médico, tomar os seus remédios nos horários certos, fazer um caderninho. Eu já vi metodologias que falam pra gente fazer um caderninho todo dia de gratidão, de agradecer, gente, só de respirar, só de estar aqui, de ter vivido mais um dia, de seus entes queridos estarem com você, de você ter seu emprego, de você ter sua vida, se você tem um olho para enxergar, uma boca para comer, sabe? A gente tem N coisas para agradecer, né? E aí me falaram para você anotar pelo menos 3 coisas que foram legais no seu dia, para que você exercite uma coisa que o seu cérebro não gosta muito de fazer, que é olhar pelo lado bom, pelo ângulo. Amplia o seu ângulo, faça um ângulo diferente. E aí a vida, essas são outras estratégias, tem várias outras estratégias que eu também utilizei, não dá pra falar tudo numa coisa só. Mas assim é a vida, né? E essa vida aqui, ó, essa aqui, independente da sua crença, é só uma. A gente não tem plano B. A gente não sabe que se a gente vai estar vivo amanhã e como que a gente vai estar vivo. Então a gente tem que fazer hoje. Por nós, pelas pessoas que a gente ama. E é isso, né? A vida, eu costumo dizer que é como diabetes. Ela, às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, no fundo do poço. Aí você levanta de novo. Às vezes tá no marasmo, naquela zona cinzenta de conforto. E aí vai. A vida é assim, é cheia de altos e baixos. E não fosse o diabetes na sua vida, seria outra coisa. Lembra do poeta, do Carlos Drummond de Andrade? Eu adoro essa para falar para as pessoas. Eu falo, olha, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E tinha uma pedra no meio do caminho. E aí o poeta vai falando, né? A mesma coisa o tempo inteiro. E, na verdade, o que eu entendo é que você pode ficar lá lamentando a sua pedra no meio do caminho. Ou dá uma pulada nela, escala ela, dá a volta. Dá a volta. Ou senão, pega outro caminho. Dá um jeito. Faça. Transforme-se. Procure coisas melhores. Procure fazer coisas que você gosta. Trace objetivos que você vai fazer eles sem diabetes, com diabetes, independente do diabetes. Trace eles, tenha um propósito na sua vida, né? Traga coisas boas, dê bom dia para as pessoas. Uma das coisas que mais faz as pessoas felizes é fazer as outras felizes, né? Então você já tentou, às vezes, dar um bom dia e ganhar um sorriso? Eu adoro fazer isso, eu adoro. Principalmente as pessoas humildes, sabe? Quando eu chego lá na UFA, eu adoro dar bom dia para todo mundo. E assim, para os pacientes que nem são meus, para faxineira, para secretárias, para as enfermeiras, para todo mundo. Eu adoro chegar dando bom dia, um sorriso, mesmo no dia que talvez eu não esteja tão feliz assim. E eu sou assim que é o meu mecanismo, eu encho de energia com isso. Às vezes você é na sua, você não gosta de dar bom dia, faça outra coisa, faça qualquer coisa, mas faça. Tá? E assim, nós aqui do Diabetes Sem Curvas, é isso que a gente quer dividir experiências,
a gente quer dividir conhecimento e a gente quer resultados. E assim, o resultado que você tiver para mim, para nós, não mensura, não tem mensuração. Então eu quero assim que você divida aqui nos comentários, fale com a gente, peça temas, faça perguntas sobre o que a gente conversou aqui. Não só isso, fale da sua experiência, das experiências que você teve, como é que foi o seu day 1, né? O seu dia 1. Como é que foi o seu diagnóstico? O que você sentiu? Como é que você tá hoje? Como é que você superou? Então, assim, eu acho que a gente tá num mundo que tava muito egoísta e quando veio essa tal do coronavírus, né? Eu acho que meio que as pessoas começaram a entender que é preciso compartilhar. Foi no meio disso tudo que veio essa ideia do diabetes sem curvas, né? Esse compartilhamento, esse se dar. Porque dar é receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, você fazendo esses comentários, dividindo aqui conosco as suas experiências, você se ajuda, porque é uma catarse, é uma hora que você consegue falar sobre, escrever sobre, e você ajuda as outras pessoas que estão te lendo e ajuda a gente a crescer também. Então, compartilhe, siga a gente em todas as redes sociais. E seja nosso, não seja alguém que tá aí e a gente tá aqui. Vem participar do nosso time. E é isso aí por hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.